Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dele, né? Porque só ele merece toda a honra e toda a glória. E neste momento a gente vai dar início a este culto com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento eu te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer em nossas vidas, Deus. Te agradeço, ó Deus, por cada servo teu que aqui já se encontra, ó Pai, que o Senhor possa estar assim abençoando a cada um, ó Deus, cada família aqui representada no meio de nós, ó Pai. Que o Senhor possa estar assim abençoando a cada um, ó Deus. Pai, desde já eu te peço que aceite o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite e que tudo que vier a ser feito aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Ouve a nossa oração, ó Deus, aceita o nosso louvor, aceite a nossa adoração nesta noite, Pai querido. É o que eu te peço e desde já te oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora entoar o louvor do cantor cristão de número 60. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, glória. Glória, glória, com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém. E dando continuidade a este culto, iremos fazer a leitura bíblica neste momento, que se encontra em Salmos 66, os versículos de 1 a 5.
Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E só Ele merece toda a honra e toda a glória. Na palavra de Deus fala: regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Neste momento eu convido a equipe de cânticos para entoarmos louvores ao nosso Deus. Boa noite novamente, irmãos. Vamos colocar de pé mais uma vez. Vamos entoar o cântico Tu és Santo. Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. E Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele é Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, Ele reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és de digno adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele é Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, Ele reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe
muita paz, só por Ele eu viverei. Amém. Que linda canção. Os irmãos perceberam a letra? Não existe maior prova de amor do que essa. Ele veio e entregou sua vida por mim e por você. E é esse amor que iremos continuar cantando com o cântico Quanto Amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Amém. Que possamos transmitir esse amor. Amém? Próximo cântico, os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e suas ofertas, podem estar ofertando. Quero estar junto ao
aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Vou pedir
para o irmão Raimundo nos levar em oração pelos dízimos e as ofertas. Pode sentar, irmãos. Amém, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E que, independente das circunstâncias, que a gente possa sempre louvar, adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. E nós teremos agora o nosso momento de oração, né? Eu sei que cada irmão aqui, né, tem suas petições, tem suas gratidões a Deus, né? Porque o fato de já estarmos aqui já é um motivo para agradecer a Deus, né? De poder estar aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, de poder estar aqui em comunhão com os irmãos, numa noite dessa fria, né? Que muitas vezes a gente quer ficar em casa mesmo, embaixo das cobertas, porque é difícil, né? Mas graças a Deus estamos aqui, então que possamos realmente louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E nesta hora, eu peço àqueles que têm pedidos de oração, né? Não precisa falar, mas que se coloquem de pé. E também aqueles que têm gratidão, né? Que eu acredito que todos nós temos pedidos e todos nós temos gratidão a Deus, né? Por alguma bênção recebida. E neste momento eu peço à irmã Usana que esteja orando, tanto pelos pedidos quanto pelos agradecimentos.
Quero te agradecer mais uma vez, ó Pai, pelas ricas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, ó Deus. Sabemos, Pai, que não merecemos, mas Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de perdão, Tu és um Deus de misericórdia. Por isso somos gratos a Ti, ó Deus, por tão grande amor que tem por cada um de nós. Pai, neste momento eu quero entregar nas Tuas mãos a vida do Teu servo, o pastor Nelson, que nos trará mensagem nesta hora, ó Deus, que o Senhor possa estar se usando o Teu servo, ó Deus, e que a Tua palavra possa tocar em nossos corações, ó Deus, e que possamos sair daqui hoje edificados, transformados para a honra e glória do Teu nome. Esta é a oração que eu te faço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Nelson. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que a graça e a paz do Senhor continue sendo derramadas em nossas vidas. É uma alegria nós podemos estar de volta à casa do Senhor para louvar, adorar, bendizer e exaltar o seu santo e excelso nome. A palavra-chave de hoje, Calvário. As anteriores eu não vou lembrar. Eu sei que a Isabela estava anotando, né? Alguns irmãos estavam anotando as palavras-chave das nossas mensagens. Mas a palavra-chave que eu quero que você guarde hoje à noite é Calvário. A Bíblia, querido irmão, querida irmã, ela é repleta de paradoxos. Você sabe o que é um paradoxo? Paradoxo é uma aglutinação de duas palavras, tanto do latim quanto do grego. No latim, paradoxum, e no grego, paradoxos. Para quer dizer contrário. E doxo é ordem, pode também significar glória, pode significar uma coisa correta. E a Bíblia, querido irmão, querida irmã, ela é repleta de paradoxos. O que é o paradoxo? É algo que é contrário às questões normais, às questões naturais. Por exemplo, para que você seja o primeiro, é necessário que você seja o último. Isso é um paradoxo. Como que você vai ser o primeiro sendo o último? No reino de Deus, é assim que funciona. No reino de Deus, a palavra do Senhor nos ensina a não procurarmos somente os nossos interesses, mas também os dos outros. Isso é um paradoxo na sociedade em que nós vivemos, porque a sociedade que nós vivemos nos ensina exatamente o contrário. Ensina que Deus deu a vida para que cada um cuide da sua, não é? E a Bíblia não ensina isso. E o Calvário, querido irmão, querida irmã, também é um desses paradoxos que nós encontramos ao longo da Bíblia. Quero que você leia comigo o Evangelho de João no capítulo 19. A partir do versículo 17. Evangelho de João 19, a partir do 17. Os irmãos podem ficar sentados mesmos, mas reverentes à palavra do Senhor. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros,
um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Versículo 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: ali está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra do Senhor. Que Ele se digne abençoar a sua palavra na minha vida e na sua vida, querido irmão, querida irmã em Cristo. Muito bem. Calvário é um dos muitos e muitos paradoxos que nós encontramos na palavra de Deus. Por quê? O Calvário, ou o local chamado Gólgota, ou Monte da Caveira, foi o lugar onde o nosso Senhor e Salvador foi crucificado, aonde ele recebeu a sua sentença máxima, a sentença de morte. Se você olhar bem para esta situação, querido irmão, querida irmã, você não pode chamar esse lugar de um lugar abençoado, certo? Se você levar em consideração que a lei de Moisés dizia que se um homem fosse pendurado num madeiro para a morte, esse homem era considerado maldito pela população. Se esse homem era considerado maldito pela população, o local aonde ele estava também era considerado maldito. E com certeza, naquele local, ele não foi preparado exclusivamente para Jesus e os 2 ladrões que foram crucificados com ele receberem a sua sentença. Com certeza outras e muitas outras pessoas também foram crucificadas ali naquele local. Normalmente, quando o sentenciado carregava a sua cruz, ele carregava não a cruz completa, mas em alguns casos ele carregava somente uma trave. Havia casos em que ele carregava somente uma trave e havia casos que ele carregava a própria cruz. A Bíblia diz aqui que Jesus carregou a sua própria cruz. Ele levou a sua cruz para o seu destino final. A cruz, querido irmão, querida irmã, era um símbolo de maldição, tanto para judeus, quanto para gregos, quanto para os romanos. Era a sentença de morte aplicada para os transgressores da lei na época de Jesus. Alguns estados americanos, por exemplo, eles existem lá pena de morte. Os Estados Unidos da América
e eles se chamam Estados Unidos, porque são estados verdadeiramente unidos em um país chamado América, cada um tem a sua lei. Existe a lei magna, existe a Constituição americana, mas também existem as leis estaduais. Então, alguns estados é aplicada a pena de morte, por exemplo. E até um tempo atrás, um dos meios em que as pessoas eram mortas, sofriam a sua pena através da cadeira elétrica. Hoje não existe mais cadeira elétrica nos Estados Unidos porque é algo horrível. Eu tenho certeza que você nunca viu. E mesmo que tenha visto, provavelmente viu somente um filme ou algo não real. Porque uma pessoa morrer eletrocutada é algo desesperador. Porque a corrente elétrica passa pelo corpo, queima todos os seus nervos, queima toda a sua corrente sanguínea, a temperatura chega a mais de 1000 graus internamente no corpo. Então, todo líquido, ele resseca, os glóbulos oculares, eles saltam para fora. Se você assistiu aquele filme com o Tom Hanks, A Espera de um Milagre, ali tem uma cena em que um dos condenados é feito um dos soldados não gostava dele e fez com que ele sofresse um pouco mais além daquilo. E a pessoa precisava ter a cabeça molhada para a corrente elétrica fluir melhor no corpo e a pessoa morreu um pouco mais rápido. E ele não fez isso. Ele não molhou a cabeça da pessoa. E assim, o filme mostra algo assim estarrecedor. No começo do século XX e até meados do século XX, ainda se fazia isso nos Estados Unidos. Hoje não faz mais. Hoje, as penas de morte nos Estados Unidos são através de injeções. Injeções que são dadas na pessoa, a pessoa dorme e morre. Ela não tem sofrimento. Não foi o caso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua morte, ela foi a mais horrenda da sua época. O maior sofrimento que um homem poderia ter na época de Jesus era a morte na cruz. Algumas pessoas ficavam cerca de 3 dias penduradas ali. Tente imaginar uma pessoa pendurada no madeiro, com as mãos e os pés pregados nessa cruz, o sangue vazando pelas mãos. Nem tanto pelas mãos, porque o coração já não tinha tanta força para bombear sangue nas mãos, mas nos pés com certeza. E este sangue chamando a atenção das aves de rapina. E as aves de rapina então vinham, pousavam na pessoa, e a pessoa amarrada, pregada na cruz, sem poder se movimentar. Essas aves, normalmente corvos, eles começavam a bicar os olhos da pessoa. E é a parte mais mole, né? E para beber o sangue desta pessoa. Algumas ficavam 3 dias nesta agonia. Tente imaginar. Nosso Senhor, ele ficou algumas horas, porque o seu sofrimento, ele começa lá no Getsêmani, na prensa de azeite. Quando ele ora e ali ele já começa a suar sangue. Quando ele é preso, ele é açoitado, ele é menosprezado pelos soldados, tanto os soldados da guarda dos sacerdotes, como depois os soldados romanos, a ponto de eles pregarem uma coroa de espinho na sua cabeça. Todo esse sofrimento que o Senhor passa é só um prelúdio daquilo que ele vai sofrer na cruz do Calvário. Palavra-chave: Calvário.
Quando você pensa no Calvário, no que você pensa, querido irmão e querida irmã? Provavelmente você pensa na agonia, você pensa na dor, você pensa na luta, no sofrimento em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu. Mas eu quero dizer para você que existe um paradoxo no Calvário. Porque o Calvário, ele não é isso. O Calvário é fonte de bênçãos. Fonte de bênçãos para mim e para você. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Calvário é fonte de perdão de pecados. O Senhor Jesus, ele foi para aquela cruz, querido irmão e querida irmã, porque havia um propósito. E o propósito era que todo ser humano que cresce nos méritos, nos feitos, na obra, na paixão de Cristo, tivesse os seus pecados perdoados. Quando eu criei, quando você creu em Cristo Jesus, pelo que ele fez na cruz do Calvário, adivinha o que aconteceu? Automaticamente, os seus pecados foram perdoados. É ou não é uma fonte de bênção? E por quê? Porque Jesus se permitiu ser levado para a cruz, para o Gólgota, para o Calvário, para morrer no meu e no seu lugar. Se alguém puder abrir aí, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Esteja aí com a sua Bíblia aberta. Se você achou 1 Pedro 2, 24, leia bem alto para nós. Amém. Pelas feridas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fomos curados. As feridas físicas do Senhor Jesus fizeram com que as nossas feridas espirituais fossem limpas, fossem saradas. Por quê? Porque o Calvário não era um lugar de maldição. Para os homens era. Para os judeus contrários a Jesus, era o local de maldição. Para os romanos também, e assim também para com os gregos, mas não para nós, que cremos nos feitos de Jesus. O Calvário também, querido irmão, querida irmã, é fonte de pagamento de dívida. A cédula que era contrária a nós foi pregada na cruz do Calvário. Vamos ler Romanos 5,12? Alguém abra aí, Romanos 5,12. Porque todos pecaram. Se todos pecaram, todos estavam em dívida para com Deus. Desde Adão e Eva, uma dívida grandiosa foi gerada. E essa dívida precisava ser paga. Ou, se ela não fosse paga, todos sofreriam as consequências. É como herança. Quem tem parente rico, fica esperando ansiosamente para que ele morra, para ganhar a herança. Não, não é assim. Apesar de existir pessoas com esse sentimento. Mas quando o parente tem dívidas, e dívidas grandiosas, ninguém quer que ele morra. Quer que ele dê um jeito de pagá-la, para que não sobre para si mesmo, não é? Pois é. Nosso papai Adão e nossa mamãe Eva, eles criaram uma dívida para com Deus, quando desobedeceram uma ordem dada a eles. E a partir de então,
O homem tem tentado, pelos seus próprios méritos, pelos seus esforços, tentar pagar essa dívida. E nós sabemos que é impossível. É impossível ao homem pagar a dívida a qual ele tem para com Deus. Nós estamos aí na época das festas juninas. Eu lembro que na minha infância, essa época aqui era a época de comer bastante pipoca. Paçoca, cocada, canjica, pamonha. Por quê? Porque era uma festa, é uma festa em que há essa confraternização das pessoas. Mas não é só isso. No meio católico, existe a ideia também de que você fazendo isso, você receberá bênçãos dos santos aos quais você venera. São João, São Pedro e Santo Antônio. Acende a fogueira no meu coração. Quem veio do meio católico sabe mais ou menos como funciona esta questão. E nós, quando temos um encontro com Cristo Jesus, nós sabemos que não há nada em que aqueles homens e mulheres do passado, que, segundo a Igreja Católica, são santos, e para nós, todos nós que cremos em Cristo Jesus, somos santos, porque fomos separados para a glória de Deus, não há nada o que eles possam fazer por nós. Não há nada o que aqueles que já se foram possam fazer por nós, a não ser os seus escritos. Se deixaram algo escrito, este escrito pode fazer diferença na minha vida. Por exemplo, nós estamos lendo aqui, lemos já, o Evangelho de João. O São João das festas juninas. Ele deixou escrito esse texto para que eu e você, quando lêssemos e quando lemos esse texto, sejamos transformados pelo poder que há pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela é envolta a paradoxos, queridos irmãos, queridas irmãs. E o Calvário é um grande paradoxo. Para alguns, lugar de maldição. Mas para nós, fonte de perdão de pecados. Fonte de pagamento de dívida. Mas também, querido irmão, querida irmã, o Calvário é fonte de vitória contra o inimigo. Se você assistiu o filme Paixão de Cristo, produzido pelo ator e diretor Mel Gibson, você tem uma ideia do sofrimento de Jesus. Tem em um momento em que há uma cena, uma cobra amarela, coisa linda de se ver. Para quem gosta de cobra, né? Quem não gosta fica com medo de olhar até o filme. Uma cobra amarela, serpenteando Jesus na hora que ele está ali no Getsêmani. E ele orando e pedindo ao Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. E a cena é muito interessante. De repente, o Senhor Jesus, ele pisa a cabeça da serpente. Lembrando o texto bíblico, que está lá em Gênesis, em que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, e este feriria a sua cabeça. Quando Jesus, lá na cruz do Calvário, no seu último, praticamente o último suspiro, ele diz assim: está consumado. Ele quer dizer que tudo o que era necessário ser feito, foi. Tudo o que precisava acontecer, aconteceu. E ali, naquele momento, o Senhor estava derrotando Satanás. Apesar de Satanás achar e pensar que estava tendo vitória. O Filho de Deus está morto. Provavelmente, por alguns segundos, Satanás e seus anjos devem ter feito festa.
mas essa festa durou pouquíssimo tempo. Isaías 54, 17. Se alguém puder abrir Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. O Senhor nos deu vitória, querido irmão, querida irmã, através dos seus feitos maravilhosos na cruz do Calvário. Ele sofreu dor, ele sofreu os ataques dos homens, das mulheres, dos líderes religiosos da sua época. Ele sofreu no seu corpo toda a dor que o pecado podia oferecer, e tudo isso por amor. E como cantamos nessa noite, quanto amor Ele tem por mim e por você. O Calvário também, querido irmão, querida irmã, é fonte de vitória sobre a maldição da lei. Gálatas 3, 13 e 14. A lei, querido irmão, querida irmã, o apóstolo Paulo diz que ela é boa. O grande problema é que os homens não conseguem cumprir à risca. A lei foi dada por Moisés aos homens. Por quê? Porque nós somos falhos. Não há nada o que eu e você possamos fazer para conquistar as bênçãos de Deus. É o contrário, é o paradoxo. É Deus que toma a iniciativa de nos abençoar, de nos resgatar, de nos salvar, de transformar as nossas vidas. Gálatas 3, versículo 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a nossa fé. A lei, querido irmão, querida irmã, a palavra do Senhor diz que não tem mais domínio na nossa vida. O que tem domínio agora é a graça do Senhor. Porque o Calvário não é uma fonte de maldição. O Calvário é uma fonte de bênção. O Calvário também, querido irmão, querida irmã, você que me ouve, é fonte de saúde plena. Mateus 15, 13. Mateus 15, 13. Mais um dos paradoxos que o Calvário nos apresenta. Como assim, pastor? Como que o Calvário pode ser um local de saúde plena, se foi ali que o nosso Senhor sofreu as suas maiores dores e veio a morrer ali? Mateus 15, 13, ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada da terra. Versículo 14. Passa mais um aí. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. Aquele que está doente não consegue curar outro doente. Aquele que não tem visão não consegue mostrar a luz para o outro que também não tem visão. Mas o Senhor, na cruz do Calvário, morrendo, perdendo suas forças, perdendo sua vida, Ele nos curou de todas as enfermidades que nós tínhamos. Não estou falando aqui de câncer, não estou falando aqui de inflamações, eu estou falando da maior doença que nós temos, que é o pecado, que nos destrói,
nos levando à morte e morte eterna. Não que o pecado também não traga em nós malefícios físicos. Eu não tenho dúvida, querido irmão, querida irmã, que todo o sofrimento físico que nós sofremos nos dias atuais, nada mais é do que fruto do nosso pecado. Eu não estou querendo dizer que você peca e tem um câncer. Não. Nós temos câncer porque nós somos pecadores. Nós herdamos esse mal de Adão e Eva. Lembra quando eles pecam e Deus diz para Adão assim, olha, com o suor do teu rosto ganharás o pão de cada dia. Não era para ser uma dificuldade. Não era para suar. Era para ser prazeroso. Era para ser alegre. Era para trazer felicidade, o trabalho. E para a mulher? Com dor darás luz aos seus filhos. Não era para a mulher sentir dor ao dar luz. Mas o pecado fez isso. O pecado não só transformou a vida do homem e da mulher, como transformou toda a nossa terra. O texto diz que a terra criaria espinhos. A terra sentiu o peso do pecado, querido irmão, querida irmã. Mas no Calvário, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, nos seus paradoxos, nos trouxe saúde plena. E por fim, querido irmão, querida irmã, e o mais importante, é que um outro paradoxo acontece ali no Calvário. Para alguns, fonte de maldição, mas para nós que cremos, fonte de bênção, porque ali também é fonte de vida eterna. Paradoxo total. Como assim? Um homem e mais 2 que estão ao seu lado vão morrer daqui a alguns minutos. E esse local é um local de vida eterna? Sim, é um local de vida eterna. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Evangelho de João 4, 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você lembra? Você lembra porque você leu, você não estava lá. Mas você leu que um soldado pegou uma espada, uma lança, e ficou na lateral de Jesus, e ali jorrou água, não é? Isso é uma ilustração para nós lembrarmos que de Jesus flui a água para a vida eterna. Água a qual eu e você bebermos, não teremos mais sede. Quando a mulher samaritana, aqui no capítulo 4, está conversando com Jesus, ela diz para ele: Senhor, me dá dessa água, para que eu nunca mais tenha que vir aqui no poço e ficar pegando água, porque aí o Senhor me dá essa água, mata a minha sede e eu não preciso mais beber. Jesus não está falando da água física, Jesus está falando da água espiritual. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá necessidade de buscar prazer em outra coisa a não ser em mim. Não terá outro desejo a não ser louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor. Por quê? Porque o Calvário foi a grande vitória que o Senhor Jesus demonstrou para toda a humanidade. No Calvário, querido irmão, querida irmã, Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás e os seus anjos. E ali
Ele iniciou uma nova história para aqueles que creem na vida eterna. Porque o Calvário não é fonte de maldição. O Calvário é fonte de bênção. É fonte de bênção para todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Como você tem visto o Calvário, querido irmão, querida irmã? Quando você olha para aquela cena de 3 cruzes vazias, ou com 3 personagens ali, representando Jesus e os ladrões, o que passa pela sua mente? Foi ali que Jesus morreu por mim. Foi ali que Jesus morreu por você. Aquele local que era designado para a morte daqueles considerados malditos pela sociedade de então, para mim e para você, é local repleto de bênçãos. Esse deve ser o meu sentimento. Deve ser o seu sentimento, querido irmão, querida irmã. Quando você ouvir a palavra Calvário, diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Porque foi ali que Ele transformou a minha vida, a sua vida. Nós que estávamos perdidos, nós que estávamos destinados a sofrer o que o local dizia aos homens, maldição. Mas quando eu e você cremos no que Jesus fez, então nós podemos dizer, esse local não é local de maldição. Esse local é local repleto de bênção para aqueles que creem. E eu creio em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Vamos orar, querido irmão, querida irmã? Feche seus olhos, baixe sua fronte. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta mensagem, esta palavra, Senhor, palavra que conforta os nossos corações e nos faz relembrar que aquele local, o local onde o Senhor permitiu que o seu filho sofresse as maiores dores de sua vida, local onde ele foi rejeitado pelos homens, foi açoitado, amarrado, pregado na cruz, pendurado no madeiro para morrer a minha morte. O Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para que hoje, quando nós ouvimos esta mensagem, nós compreendamos que foi por amor a cada um de nós, mesmo nós não merecendo este amor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela bênção, e a maior delas, a bênção da vida eterna em Cristo Jesus. Nós cremos, Senhor, porque cremos nos feitos do Teu Filho. Cremos não somente que Ele foi levado ali para aquele local, para a morte, mas cremos também que ao terceiro dia Ele venceu a morte, ressuscitou e está sentado à Tua destra, ó Deus, reinando, soberano, aguardando o momento de levar a Tua igreja para habitar juntamente contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta verdade, obrigado por estas bênçãos em nossas vidas. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa reunião coletiva, mas a nossa reunião individual com Deus não termina nunca. Enquanto estamos aqui, o Senhor está conosco. Se deixarmos esse mundo, nós estaremos com Ele. Tem alguns avisos bem rápidos a dar para você. Além dos nossos encontros, quarta-feira, 8 horas da noite, domingo, 9h30 da manhã, na nossa escola bíblica, e à noite, 7 horas, um culto semelhante a este. Nós temos um aviso lá no nosso quadro de aviso, algumas vagas de emprego. Vou até passar a palavra para o nosso querido pastor Denis, ele tem maiores detalhes. Pode compartilhar, querido pastor.
Muito bem. Você vai dar uma lida ali nas vagas. De repente ela não interessa a você, mas interessa a alguém a qual você conheça. Então você pode abençoar alguma vida. Tá bom? Dias 6, marca aí na sua agenda. 6, 7, 8 e 9 de julho. 6, 7, 8 e 9 de julho. Acontecerá na Igreja Batista Boas Novas, lá na Vila Zelina. Pastor, onde fica a Vila Zelina? Fica lá na Vila Prudente. É um dos portais da Zona Leste. A Igreja Batista Boas Novas da Vila Zelina, ela vai abrigar a Convenção Batista do Estado de São Paulo, a Assembleia Anual. Como assim? Todo ano, mais ou menos nessa época, acontece a reunião dos batistas do nosso estado, em todas as suas frentes. Os diáconos batistas, a MCM do estado, os homens, a união de homens do nosso estado, a união de jovens, a união de adolescentes, os pastores, todas as uniões, elas se encontram, e também todo o povo batista, em um determinado momento ali, vai eleger a nova diretoria estatutária da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Então, o presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e assim por diante. Cada ano acontece em uma cidade. Então, já aconteceu em Ribeirão Preto, já aconteceu em São José do Rio Preto, já aconteceu em Bauru, já aconteceu em São Caetano do Sul. Acontece em várias cidades. Neste ano vai acontecer em São Paulo, na nossa cidade. Pastor, mas é longe. Seria mais longe se fosse São José do Rio Preto, fosse Araraquara, se fosse Presidente Epitácio. É muito longe, 600 quilômetros, né? Mas vai acontecer aqui. Então nós podemos participar. Eu vou passar o folder para a nossa área de comunicação, eles vão colocar aqui, e depois a gente vai compartilhar também nos nossos grupos. Se nós pudermos, se você puder, se você tiver interesse, vá, que vai ser bênção, né? Então, vai haver toda uma programação de louvor, de adoração, de mensagem, além das reuniões administrativas. Então, são 4 dias, 6, 7, 8 e 9 de julho. Então, anote aí na sua agenda. Não sei se eu tenho mais algum aviso a dar. Não, não é? Muito bem. Então, vamos colocar em pé, querido irmão, querida irmã. Muito obrigado pela sua presença. Hoje, bastante frio, não é? Você foi corajoso, corajosa. E que Deus te abençoe grandemente, te fortaleça, aqueça não só o seu coração, mas o seu corpo também, nesses momentos de frio. Se você lembrar, estiver dando uma olhada lá no seu guarda-roupa e perceber que, poxa, essa blusa aqui faz tempo que eu não uso, e a chance de eu usar vai ser muito pequena, separe para doação. Você que anda de carro, por exemplo, tenha sempre um agasalho ao qual você pode presentear, doar, e quando você encontrar alguém na rua necessitado, faça isso. Vai ser bênção. Bênção para a pessoa que receber e bênção para você também. Tenha certeza disso. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Pai, por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. Obrigado pela comunhão com os nossos irmãos. E nós pedimos que o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia continue sendo derramadas em nossas vidas. Que não nos esqueçamos da maior bênção que o Senhor nos deu, a vida eterna, através do Teu Filho Jesus Cristo, ali naquele local que para muitos era a fonte de maldição, mas para nós fonte de bênção. Dá-nos, Senhor Deus, um final de domingo abençoado. Prepara-nos para uma semana que se inicia também com bênçãos especiais do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, as doces e preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo em toda a face da terra, hoje e sempre, com alegria dizemos amém. Amém. Boa noite, querido irmão, querida irmã.